Nos primórdios do Grivo, a gente utilizava objetos do cotidiano para fazer música. E muito raramente a gente tinha que fazer adaptações nesses objetos. Então a coisa da construção era muito incipiente ainda. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com a instalação ou formas da música não precisar de músicos para ela existir, né? Que é um pouco isso que a gente tem em mente quando a gente bola todos esses mecanismos, né? É uma música que não depende dos músicos, né? Ela vai acontecer pelas engrenagens e tal. Aí que a gente começou a construir esses mecanismos e de uma maneira muito intuitiva e sem, preciosismos técnicos, né? Ele vai funcionar e pronto, assim, sem preciosismos técnicos e estéticos. O que a gente está tentando um pouco no espaço da Nara é de usar um pouco dessa possibilidade que tem de segmentar mesmo o trabalho, né? De ter alguns compartimentos, assim, da gente conseguir colocar as coisas conversando, assim, porque a gente vai lidar com duas situações. Situação aqui da sala grande, por exemplo, que as peças têm que conversar, tem que ter um diálogo, assim, porque o som de uma vai invadir a outra e vice-versa. Então a gente tem que criar uma maneira de que elas conversem colaborando e não competindo ou atrapalhando. E lá fora, onde a gente tem os compartimentos, aí a gente consegue um pouquinho mais de intimidade para cada uma das peças. Tá? Então a gente está lidando com essas duas possibilidades. Quando a gente tinha um trabalho mais de concertos musicais, a gente trabalhava com a utilização de objetos. Não que a gente construía as coisas, mas usava objetos e algumas vezes fazia algumas adaptações muito simples. E esses objetos, obviamente, como nós mesmos fazíamos as adaptações, eles não soavam muito. A gente tinha que trabalhar com amplificação. Mesmo nos filmes, quando a gente ia montar o som, a gente tinha uma preocupação de fazer uma montagem musical. A gente não optava por uma montagem realista absolutamente, apesar dessa preocupação fazer parte. Mas tinha uma coisa que era mais interessante para a gente, que era lidar de forma musical com esses sons ambientes. A sensação que eu tenho quando eu estou fazendo a gravação sonora é de que ela já não corresponde à realidade, né? Já é uma interferência muito grande assim, em relação à sensação sonora por ela mesma, sabe?